Bom, então dando continuidade, nós vamos falar então agora a partir de cada uma em específico e mostrar basicamente como é que funciona a morfologia de cada uma. A primeira delas é o drepanóstomo, que é a primeira delas então é o drepanóstomo, que é a hemácia que geralmente a gente chama em formato de foice, tá? Ela tem um aspecto característico dessa foice ou de uma meia-lua. São hemácias que contêm a hemoglobina S, então devido à presença dessa hemácia, desse tipo de hemoglobina, tá? A gente não consegue fazer o carreamento desse oxigênio. Então essas hemácias elas não possuem o oxigênio na sua conformação. Essas hemoglobinas não estão associadas ao oxigênio. O que acontece aí? Aí a gente pensa, aquele paciente que possui anemia falciforme possui todas as hemácias em foice? Não, porque se elas tivessem todas as hemácias em foice, esse paciente já entraria em óbito, tá? São algumas hemácias, então a gente visualiza aqui nesse campo que ele possui a hemácia em foice, mas ele também possui a hemácia normal, ó. Então essa aqui a gente já visualiza ela como uma hemácia normal. Essa aqui também seria uma hemácia normal, apesar de que aqui nesse campo a gente visualiza outras formas também que de morfológicas que a gente vai trabalhar mais para frente, tá? Mas olha aqui, a gente visualiza bastante essas hemácias em foice. Como é que é o nome dessas hemácias em foice? Drepanócitos, tá? Próxima forma são os ovalócitos ou eliptócitos. Eles são eritrócitos com a forma mais ovalada, possuem uma agregação bipolar de hemoglobina e ocorrem em grande quantidade na anemia hereditária ovalocítica, que a gente chama de ovalocitose hereditária. Elas estão presentes também nas anemias megaloblásticas, então é muito comum também a gente visualizar esses ovalócitos nesse tipo de anemia, nas anemias por deficiência de ferro, nas talassemias, e também a gente encontra nas anemias falciformes, mas em quantitativo bem pequeno. Então, aonde é que estão, professoras, essas hemácias chamadas com a morfologia de ovalócitos ou epitócitos? Você vê ela aqui, ó, tá? Ela é mais compridinha, a gente visualiza um quantitativo de hemoglobina maior nessas extremidades dela. Mas a gente também observa que esse paciente ele não possui apenas essas hemácias em formato de ovalócitos ou eliptócitos, tá? Próxima nas morfologia eritrocitária nós temos os esferócitos. Eles são eritrócitos com diâmetro bastante reduzido, porém eles são mais espessos que o eritrócito normal. Eles apresentam forma esférica, podendo resultar de defeitos genéticos na membrana da hemácia. Então aqui nessa você já vai visualizar uma forma mais bem circular especificamente. E nela a gente não consegue visualizar a biconcavidade específica dos eritrócitos normais, tá? Então aqui nós temos todas essas aqui são hemácias em esferócito. Você não consegue visualizar a biconcavidade, ó, como a gente visualiza nessa aqui nitidamente, tá? Mas o tamanho também é importante e aqui o foco para dizer que de fato é um esferócito é você não conseguir visualizar a biconcavidade, tá? Essa morfologia ela é muito comum de ser visualizada na esferocitose hereditária, tá? Ou ela é resultado também da interação entre massas cobertas com imunoglobulinas ou complemento, tá? São ainda encontradas nas anemias hemolíticas microangiopáticas, nas incompatibilidades do sistema BO, na metaplasia mieloide, na malária e também é encontrada como artefato. As hemácias em alvo, elas são muito bonitinhas, elas podem ser chamadas também de leptócitos ou codócitos, tá? Nesses eritrócitos, a hemoglobina se concentra no centro e na periferia, deixando uma parte concêntrica descorábria, o que dá então esse aspecto em alvo. Então aqui a gente consegue visualizar eles nitidamente. Essa hemoglobina ela foi concentrada na periferia e centralmente. Então aqui você visualiza que na parte periférica, não diretamente próxima à membrana eritrocitária, você consegue visualizar uma distensão dessa hemoglobina, a ausência dessa hemoglobina. As hemácias em alvo elas são bem comuns de ser encontradas, você consegue visualizar nitidamente no esfregar sanguíneo comum, tá?
Elas estão relacionadas principalmente em pacientes com hepatopatias e nos pacientes talassêmicos. Nós temos também as hemácias crenadas ou os equinócitos. São eritrócitos com projeções na borda externa da membrana, que lembram uma engrenagem. Ocorrem nas doenças hepáticas, nos indivíduos com deficiência de piruvato quinase, nas doenças renais e nos indivíduos com úlcera péptica. É como se a hemácia ela quisesse passar de uma forma adequada, mas ela muda sua morfologia para tentar passar nos capilares e acaba formando essas distensõezinhas, tá? Que a gente visualiza ela bem nitidamente, essas engrenagenzinhas que eles estão querendo falar por aqui pra gente, e essa é a forma de equinócito. A forma de acantócito é a forma muito comum de ser visualizada, principalmente na anemia sideroblástica, tá? São hemácias que apresentam uma forma arredondada, só que elas fazem umas proeminências pontiagudas, como se estivessem formando espículos. Então aqui você consegue observar que ela até está num formatinho mais arredondado, mas ele está formando pontinhos, formando espículozinhos, tá? Então é muito comum a gente visualizar, tanto em pacientes com anemia sideroblástica, com pacientes com cirrose, doenças renais e algumas deficiências enzimáticas também. É muito comum a gente visualizar esses acantócitos, ok? Os dacriócitos são hemácias que a gente pode chamar hemácias em lágrima ou hemácia em gota, tá? São observadas principalmente na metaplasia mieloide e nas talassemias, tanto a beta maior quanto a beta menor. É um foco diretamente relacionado nas talassemias. Então, quando aquele paciente ainda não sabe se ele é talassêmico e a gente está fazendo investigação, esfregação bem normal, hemograma normal, e você começa a visualizar essas hemácias em gota, hemácias em lágrima, então pode fazer relação direta à presença das talassemias, tá? O Maranhão, ele é um estado que ele possui grande quantitativo de pacientes talassêmicos, mas o maior quantitativo no Maranhão é de pacientes traço-talassêmicos, tá? Que não acontece, apesar de possuir esse traço, não tem diferença para a patologia não desses pacientes. A próxima a ser trabalhada são os estomatócitos. Eles são eritrócitos cuja palidez central esférica é substituído por uma área de palidez em formato de fenda, dando aspecto então de boca. Então aqui você não vai visualizar a biconcavidade nitidamente, como a gente tenta visualizar aqui, ó, aquele formatinho circular, mais no meio, mais central. Aqui não, ele faz como se fosse uma fenda. A forma externa desse citoplasma ele é bem característico de normalidade. O que a gente consegue aqui observar é a conformação dessa hemoglobina interna, tá? Ela caracteriza um tipo de anemia hemolítica rara, tá? Que é chamada de estomatocitose hereditária. São ocasionalmente vistas no alcoolismo agudo e nas leucemias agudas em tratamento. E elas podem aparecer na distensão sanguínea decorrente de um artefato, o qual é produzido por um pH diminuído e exposição a compostos semelhantes a detergentes catiônicos. Então, isso aqui também, ela aparece também, principalmente, quando você faz a utilização de uma lâmina usada e nessa lâmina ficou o resto de sabão, por exemplo, porque faz a modificação do pH daquela lâmina e quando você vai correr com esse esfregaço, ele acaba formando também esses estomatócitos. É bem comum de visualizar também nesses casos. As hemácias fragmentadas podem ser chamadas também de queratócitos, esquizócitos, degmócitos ou eritrócitos mordidos. São originadas por vários mecanismos, ou por trauma por colisão em zonas de fluxo turbulento, tá? Esse trauma de fluxo turbulento é quando a diferença de pressão da corrente sanguínea para o tubo ela é exagerada. Então, aí vai também muito da forma como é garroteado esse paciente. Por isso que a gente não pode deixar garroteado o paciente por muito tempo, tá? Que pode vir a formar essas hemácias fragmentadas ou quebradinhas ou mordidas, tá? Trauma ao passar por depósito intravascular de fibrina ou agregados plaquetários. Então, é muito comum também aparecer quando a gente teve ali uma lesão, tá? E tem a formação do agregado plaquetário. Essas hemácias, elas não conseguem passar com a fluidez correta e acabam sendo quebradas por trauma mecânico
através de próteses também vasculares ou valvares, tá? Agressão térmica por temperatura mesmo alta, queimadura e tal. E agressão química por fármacos oxidativos, tá? Então aqui a gente tem algumas visualizações para vocês de hemácias fragmentadas, tá? Que a gente tem essa formando pontinhas, ó, a gente consegue ver a diferença nítida aqui entre uma hemácia normal e essa mais fragmentadinha, tá? E aqui mais duas visualizações. Daí a gente vai falar também um pouquinho para vocês sobre as inclusões eritrocitárias, tá? Que é bem comum a gente também encontrar na nossa corrente sanguínea. Então, dentre as inclusões, nós temos o ponteado basófilo, que refere-se à presença de grânulos basofílicos, geralmente pontiformes, os quais variam em tamanho, forma e distribuição. Ele reflete a imaturidade celular e a persistência de material ribossômico, ou seja, RNA no eritrócito. Então, se eu estou falando para vocês de ponteado basófilo, a gente está falando diretamente de qual célula? Estamos falando, então, dos reticulócitos, tá? Esse ponteado basófilo fino ou difuso, ele é visto em várias anemias, tá? Incluindo a ferropriva, que é quando a gente tem a diminuição da capacidade de metabolização e fixação desse ferro nessa hemoglobina e, consequentemente, formação da hemácia, tá? Pode também estar relacionada a essa anemia ferropriva, enquanto o pontilhado basófilo grosseiro está relacionado diretamente à exposição de chumbo, tá? Ou em grandes policromatocitoses nos micrócitos das beta-talassemias, na deficiência genética de pirimidina 5-nucleotidase, está associada também à síntese anormal do M, ou seja, quando eu não consigo ter a conformação direta da minha formação das minhas hemoglobinas e, consequentemente, das minhas hemácias, eu posso ter a visualização desse ponteado basófilo. Lembrem-se que o ponteado basófilo está relacionado diretamente à presença dos reticulócitos, e os reticulócitos estão relacionados diretamente ao processo inflamatório e infeccioso. Os corpos de Heinz, ou então os corpos de Heinz, depende de como você quiser falar, eles são muito confundidos com os reticulócitos, mas não são reticulócitos, não são grânulos basofílicos de reticulócito, tá? Eles são pequenas inclusões redondas que consistem de hemoglobina desnaturada devido à injúria oxidativa. Então, o reticulócito, ele estava falando diretamente sobre os grânulos de RNA, ou seja, resto de núcleo. Os corpos de Heinz são restos de hemoglobina, tá? Encontram-se na periferia das hemácias como formas arredondadas ou ovais, refratáveis e unidos à membrana eritrocitária, tá? São observados com a coloração supravital, que é a mesma coloração do reticulócito, tá? Só que não são reticulócitos. São observadas nas anemias hemolíticas produzidas por agentes tóxicos aos eritrócitos e ocorrem também em indivíduos com defeitos enzimáticos, principalmente deficiência de G6PD, em portadores de hemoglobinas instáveis e na alfa-talassemia em pacientes esplenectomizados. Os siderócitos são grânulos de ferro dispersos de modo irregular na periferia do eritrócito, visto principalmente na síndrome mielodisplásica. Eles são corados pela coloração de Pierce, que é o azul de Prússia, tá? Esses siderócitos, então, meninos, vocês vão visualizar pontinhos ou grânulos mais arroxeados, mais azulzinhos, ao redor das hemácias. Então, ele não vai estar dentro da hemácia, ele vai estar ao redor delas, sempre na proximidade delas, ok? Por fim, eu trouxe um quadro em que fala a alteração, que coloca assim, alteração na forma e as inclusões eritrocitárias e o seu significado, tá? É para resumir basicamente o que a gente olhou agora. Então, por exemplo, quando eu visualizo a hemácia no formato de esferócito, o significado mais frequente da presença dela é a esferocitose hereditária em pacientes que estão tendo algum tipo de hemólise, tá? Os dacriócitos, tá, estão relacionados diretamente à anemia megaloblástica, e na fibrose medular também é bem comum a gente visualizar as hemácias em formato de dacriócito. As hemácias em alvo, codócitos ou os leptócitos é muito comum encontrar nas hemoglobinopatias, tá? Nas talassemias, nas pacientes hepatopatas, na ferropenia e também relacionadas a artefatos. Os acantócitos estão relacionados principalmente também às hepatopatias em pacientes esplenectomizados, tá?
As hemácias crenadas, aquelas restinhos, né, que a gente olhou, os equinócitos, relacionados então à deficiência de G6PD, em doenças hepáticas também em pacientes renais e no caso de úlceras pépticas. Os ovalócitos, eles também estão relacionados às anemias megaloblásticas, então a gente faz sempre relação na anemia megaloblástica, a presença dos bacteriócitos e dos ovalócitos. Os eliptócitos estão relacionados à eriptocitose hereditária e à mielofibrose. Os drepanócitos, não esqueçam, que são as hemácias em foice, está relacionada diretamente à nossa doença falciforme, ou à anemia falciforme. Os estomatócitos estão relacionados diretamente às doenças hepáticas em alguns pacientes recém-nascidos, quando a gente tem diferença de tipo sanguíneo, da mãe para o bebê. Os corpos de Rowley-Joly estão relacionados diretamente à asplenia funcional ou anatômica, e os corpos de Rein são relacionados às hemoglobinosopatias, às deficiências enzimáticas e aos estresses oxidativos. Trouxe aqui para vocês também uma tabelinha relacionada ao tamanho do eritrócito e a patologia que pode estar envolvida. Aí, quando a gente tem, então, eritrócitos em microcitose, ou seja, pequenas hemácias, pequenos eritrócitos, nós estamos relacionados diretamente à ferropenia, que é a diminuição desse quantitativo de ferro, nas talassemias, nas doenças crônicas e nas doenças medulares. Já a normocitose, que é o tamanho normal dessa hemácia, nós temos relacionados à doença crônica, a policarência, não necessariamente apenas a carência de ferro, tá? Mas também dos outros compostos químicos relacionados à produção dessa hemácia, também na doença medular e em casos de hemólise. E hemácia grande, na macrocitose, lembrou de macrocitose, pensa diretamente na anemia megaloblástica. Tá? Então, se a gente perguntar para vocês um exemplo de paciente de patologia relacionada à macrocitose, já cita logo a anemia megaloblástica, tá? Nas hepatopatias, nas tireoidiopatias e nas síndromes mielodisplásicas. Aí aqui eu trouxe um quadro para vocês, ficou um pouquinho ruim a imagem, não estava conseguindo baixar uma imagem legal para vocês, mas a gente faz aqui uma relação, tá? Na anemia microcítica, que é quando eu tenho obrigatoriamente um VCM, um volume corpuscular médio, menor do que 80. Então, a gente tem a deficiência da ferritina, tá? Então, no caso, se eu tiver com a ferritina sérica diminuída, eu tenho uma anemia por deficiência de ferro na microcítica. Se essa minha ferritina ela estiver normal, se ela estiver aumentada, eu tenho que visualizar como é que está o meu ferro sérico. Eu visualizo meu ferro sérico, a gente tem 3 opções. Se esse ferro sérico estiver diminuído, eu posso estar relacionado diretamente à anemia de doença crônica, tá? Ou eu posso estar, se ela estiver normal, eu posso estar relacionado diretamente às talassemias. E se esse ferro sérico estiver aumentado, eu tenho também algumas talassemias e principalmente na anemia sideroblástica. Aí, quando a gente pensa no VCM de 80 a 100, que é considerado o de anemia normocítica, né? Eu tenho que visualizar como é que está a presença dos meus reticulócitos. Se esses reticulócitos estiverem aumentados, a gente tem que pensar se essa paciente pode estar com uma hemólise pós-hemorragia, tá? Se ele tiver com reticulócito normal ou diminuído, eu vou primeiro olhar como é que está o meu screen para as doenças renais. Então, a gente vai fazer toda aquela bateria de exames relacionados às doenças renais, as doenças endócrinas e as hepáticas, tá? E dosar também a eritropoetina, principalmente. Bom, como é que a gente faz essa avaliação? Se for doença endócrina, pode estar relacionado a hipotiroidismo, a hipertiroidismo, tá? Então, tem que visualizar isso. Eu não vou fechar o diagnóstico desse paciente pelo simples fato de visualizar apenas o hemograma dele. Eu tenho que saber todos os outros parâmetros bioquímicos relacionados a essas patologias, tá? As doenças renais, endócrinas e hepáticas, tá? Então, se for endócrina, alguma doença renal. Se for endócrina, uma doença no sistema endócrino, perdão. Na anemia de doença renal, então eu vou visualizar ali todos os meus parâmetros renais, ureia, creatinina, e aí faz o clearance de creatinina através da urina e tal. Visualizar também os meus parâmetros hepáticos, então eu vou ver a Chialt, como é que tá? Se não tiver nada, se todas as minhas baterias de exame derem negativo, eu tenho que fazer
uma punção medular, para saber o que está acontecendo com esse paciente, se não pode ser uma hipoplasia de medula, ou se pode ser uma leucemia, uma síndrome mielodisplásica, tá? Ou uma aplasia eritroide. Voltando, se esses meus reticulócitos estiverem normais ou diminuídos, além de eu fazer todo esse parâmetro bioquímico, eu vou dosar o ferro sérico, ferro da corrente. Se ele estiver normal ou alto, faço também a punção de medula para ver se eu não tenho algum tipo de leucemia, por exemplo. E se esse ferro estiver baixo, pode provavelmente ser uma anemia de doença crônica, tá? Então, tudo isso, eu não fecho o diagnóstico de paciente, gente, apenas com hemograma. Eu tenho que ter todo um conglomerado de exames para fechar o diagnóstico desse paciente. Por fim, se esse paciente tiver com uma anemia macrocítica, que é quando o VCM está maior que 100, então a gente vai fazer alguns questionamentos. Visualizar a morfologia desse sangue na medula, tá? Através dessa morfologia desse sangue, nós vamos visualizar os neutrófilos, se eles são neutrófilos hipersegmentados. Neutrófilos hipersegmentados é quando a gente tem mais de 5 segmentações, tá? Ou 5 estrangulamentos, que é bem característico das anemias megaloblásticas, tá? Se você conseguir fechar esse diagnóstico de anemia megaloblástica, você tem que também fazer alguns parâmetros bioquímicos relacionados à deficiência de B12, tá? Pode ser deficiência de folato também. Se for deficiência de B12, a gente tem ali uma anemia perniciosa, bem característica de deficiência de B12, tá? Se essas dosagens das suas vitaminas elas estiverem normais, pode estar relacionado a doenças congênitas ou a droga também, que faz a consumação dessas tuas características de vitamina. Se essas tuas vitaminas, elas também tiverem, se tu dosear também essas tuas vitaminas, pode aparecer ali também uma deficiência de folato, tá? Então, a gente pode ter deficiência de B12 e pode ter também deficiência de folato. Essa deficiência de folato, ela está relacionada diretamente a pacientes gestantes, então, muito cuidado, meninas que querem engravidar. A gente precisa ter um quantitativo de folato suficiente para a gente ter a produção dessas hemácias de uma forma satisfatória, tá? Nessas morfologias, a gente também vai visualizar se ela não é megaloblástica, tá? Se possui um tamanho normal. Possuindo um tamanho normal, eu tenho que visualizar o reticulócito, tá? E se esse reticulócito estiver aumentado, a gente tem uma anemia hemolítica ali, após alguma hemorragia, após algum trauma. Se esse reticulócito estiver normal ou diminuído, pode estar relacionado a patopatias, a mielodisplasias, hipotireoidismo e alcoolismo, entre outros. Eu trouxe para vocês também aqui uma relação bem legal que a gente faz do ferro com a anemia, relacionada à anemia ferropriva e à anemia de doença crônica. Em ambas, a gente faz a dosagem de ferro. E quando a gente fala em dosagem de ferro, eu nunca faço apenas o ferro sérico. Eu tenho que fazer o ferro sérico, que é o ferro corrente. Eu tenho que fazer transferrina, que é quem carrega o ferro. Eu tenho que fazer saturação de transferrina, que é saber até que ponto que minhas transferrinas conseguem carregar esse ferro, tá? A ferritina, que é o ferro guardado, e o ferro medular também, que é o ferro que está lá na medula, a ponto de produção de novos eritrócitos, tá? Então, a gente faz sempre a relação. Então, exemplo, no ferro sérico, na anemia ferropriva e na anemia de doença crônica, a gente vai ter um quantitativo baixo, tá? Então, falou de referência de 100 a 150 microgramas por decilitro, na anemia ferropriva e na anemia de doença crônica a gente vai ter diminuído, tá? Em contrapartida, na dosagem de transferrina, na anemia ferropriva, ela vai estar normal, de normal a alta, tá? E já na anemia de doença crônica, a gente vai ter um quantitativo G mais baixo quando comparado ao de anemia ferropriva, tá? A saturação de transferrina, aí você vai observar que na anemia ferropriva, essa transferrina ela já não consegue mais carregar suficientemente esse ferro sérico, então começa a liberar, tá? Então essa saturação de transferrina ela vai estar baixa quando comparado à anemia de doença crônica. O bem diferencial, bem aqui, é a ferritina, a quantidade de ferro que tu tens guardado, tá? O valor de referência é de 24 a 280 microgramas por litro, tá? E na anemia ferropriva a gente vai ter esse quantitativo menor que 12, ou seja, tu não tens nem quantitativo guardado de ferro suficiente. Já na anemia de doença crônica, tu tem uma alta de ferro, uma alta de concentração de ferro,
tá? Então, é a diferença principal entre a anemia ferropriva e a anemia de doença crônica é justamente contar a dosagem de ferritina, a quantidade de ferro que está armazenado, que está guardado. Se você for fazer uma punção na medula e fazer a dosagem do ferro medular, na anemia ferropriva você vai ver que não tem ferro de hipótese alguma, tá? Que foi o que correspondeu aqui. Já na anemia de doença crônica eu tenho ferro, tá? Essa é a principal diferença, é a dosagem de ferritina e a dosagem de ferro medular. Então aqui a gente tem algumas características laboratoriais das anemias microcíticas e hipocrômicas, visualizando ferro sérico, capacidade total de liberação de ferro, ferritina sérica, o depósito de ferro na medula e os tipos de hemoglobina, tá? É a característica de cada uma das anemias, das atipias. Aqui a gente também continua fazendo a divisão morfológica dessas anemias, então microcítica e hipocrômica, onde você vai visualizar o VCM, o HCM, tá? E de acordo com cada patologia, tá? Dando ênfase aqui na macrocítico, a gente tem a anemia megaloblástica, que está relacionada diretamente à deficiência de B12 e de folato, tá? E na anemia não megaloblástica, que está relacionada ao alcoolismo, às hepatopatias e às anemias aplásticas. Meninos, então é isso. Vamos estudar, tá? Eu quero que naquela apostila que eu encaminhei para vocês estudem até a página... Só um minutinho. Quero que vocês estudem lá até a página 24, tá? Pra gente dar continuidade ao nosso material. Hoje foi só uma explanação, eu já falei muito, eu não poderia nem estar falando tanto tempo assim. Peço até perdão por vocês, para vocês, porque acabando um pouquinho extenso, porque eu tive que fazer determinadas paradas. Mas vai dar tudo certo. Qualquer coisa eu estou disponível no portal para vocês e via e-mail também, tá bom? Obrigada e boa noite.